colocaram a cabeça do Alexandre de Moraes a prêmio. Moraes, tiramos o teu nome da Magnitsky, agora vá pra casa, fique quietinho, igual o Barroso, e eu vou colocar mais um ministro da STF, além de um só. Sim, eles estavam preocupados, eles devem ter mandado uma cartinha pro Moraes, pessoal. Tá aqui a sua cartinha de demissão, você vai falar que vai passar as férias prolongadas, você não quer mais ser ministro. E aí, esse foi o combinado. Moraes aceitou o combinado? Não. E vamos tentar responder aqui, o Marcos já começou, ao Fernando SC8395, é o perfil dele, Alan, ele escreveu aqui, em caixa alta: vocês são tão inocentes, é só mais um circo combinado. A questão toda, Fernando, é que até hoje não houve circo algum, né? O Alexandre de Moraes, ele tem o dossiê Moraes, né? Tem 2.000, 3.000 páginas, uma coleção de arbítrios, abusos e ilegalidades, e a gente até agora não tinha visto a imprensa, de um modo geral, defender o impeachment do Moraes e apontar possíveis crimes, né? São crimes claros, mas que se trate como possíveis crimes. Isso até hoje não tinha acontecido. Aí, Alan, tem aquela história, né? Uma turma dizendo, não, isso aí é um acordo, porque o Lula, ele indicou o Jorge Messias, que não era o preferido da maior parte dos senadores, do Davi Alcolumbre principalmente. Ele queria a indicação do Rodrigo Pacheco, que é parceiro dele, né? E o Davi Alcolumbre preparava para o ano que vem uma atuação legislativa, né, que poderia incomodar o governo Lula. E aí tem essa tese. Não, então aí fizeram um acordo para que derrubem o Alexandre de Moraes e o Lula possa manter a indicação do Jorge Messias e indicar o Rodrigo Pacheco para uma outra vaga que se abriria com o afastamento do Alexandre de Moraes. Fernando, não, se for um circo combinado, é a primeira vez que fazem um circo. Eu não me lembro de ter visto, desculpe, eu não me lembro de ter visto, exceto veículos como a Timeline, como a Oeste, como a Auriverde, como o Fio Diário, você não encontrou em momento nenhum, nos últimos 7 anos pelo menos, a imprensa falando em impeachment do Alexandre de Moraes, dizendo, confirmando-se essa informação aqui de que ele atuou, intercedeu junto ao BC em benefício do Banco Master e em consequência do escritório da própria mulher, da própria família. Isso até hoje a gente não tinha visto, Alan. Não, e o que acontece? O que mais me impressiona nessa história toda é coisas como... eu quero mostrar a notinha, né? A nota é muito interessante, né? Olha o tamanho da nota do Banco Central envolvendo tudo isso aí, né? O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Acabou. Mais nada. Gente, vamos entender uma coisa clara, né? Primeiro eles falaram que a Lei Magnitsky não tinha efeito nenhum, que não estava acontecendo nada. Depois eles fizeram um esforço enorme para tirar o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. E tudo o que envolve o Banco Master ocorreu depois do início do anúncio dos Estados Unidos com relação à seção 301. Vamos lembrar aqui que nada disso aconteceu antes da seção 301. Absolutamente nada. Jacob, Max, você que está em casa nos assistindo, nada do que aconteceu em relação ao Alexandre de Moraes e ao Banco Master e ao Banco de Brasília ocorreu antes da seção 301. O que mostra claramente como que, sim, eles estavam preocupados. 2, eles correram atrás para tirar o nome do Alexandre de Moraes. E 3, para mim, parece que ficou assim, Moraes, tiramos o teu nome da Magnitsky, agora vá para casa, fique quietinho, igual o Barroso, eu vou colocar mais um ministro da STF, além de um só. Vou colocar 2. Aí o Centrão olhou e falou, opa, Lula, peraí, como assim você quer agora, além de colocar mais um ministro, você quer colocar 2? Você quer fazer a saída romana do Alexandre de Moraes? Conhece a saída romana? Saída romana, saída francesa. Não, a saída romana é a seguinte, um bispo vai lá, está envolvido com escândalos, o Vaticano, ao invés de fazer uma saída drástica do bispo ou do padre, faz a pessoa escrever dizendo que ela vai se aposentar, ou que ela vai sair, para evitar um barulho em torno daquilo, né? E aí a saída ela é mais tranquila, mais leve. Eles devem ter mandado uma cartinha para o Moraes, falando assim, tá aqui a sua cartinha de demissão, você vai falar que vai passar as férias prolongadas, você não quer mais ser ministro, que tá tudo ok, esse contratinho com o Banco Master já foi o suficiente para você poder curtir sua vida, né? Os valores estão bem legais, vaza. Ficou com a câmera aí? Opa. E aí vai ficar assim, entendeu? Vai lá, curte sua vida, já deu bastante trabalho, segue tua vida. E aí esse foi o combinado. O que tá aparecendo para mim? Moraes aceitou o combinado? Não. A gente tira a Magnitsky e você abre uma vaga do STF pra gente. E não tem impeachment. Para mim tá bem claro isso. É óbvio que isso aqui é uma especulação. Vou só ajeitar um negocinho. Tá bom. E aí resolve o problema do Lula, né? Exato. Resolveu um problemaço pro Lula, porque você tinha seção 301, você tinha problema com a própria Lei Magnitsky, você tinha a esposa do Alexandre de Moraes envolvida, você tinha
o problema do Banco Master envolvido, porque logo assim que aconteceu a seção 301, qual foi a caixa de Pandora que abriu? Todo mundo envolvido. Sim. Então você tinha o Borcari envolvido com cocaína, né? Financiamento, lavagem de dinheiro de narcotráfico, um banco pedindo solvência porque caiu na peneira da 301, o Trump apertando pesado para cima dos caras. Aí o que parece para mim que foi negociado? Eu posso estar equivocado, tá? Mas o que parece para mim que foi negociado? Ó, tiramos a lei Magnitsky, fingimos que está tudo ok, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Isso aqui é o governo americano falando. Sim. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de investigação para retirar o Partido Comunista Chinês, Irã e China da América Latina. Você vai colaborar, Lula, conosco, para a gente poder dar um fim nesse poder enorme do narcotráfico e dos terroristas, Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, na América Latina. Em troca, a gente derruba Magnitsky, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui e, aos poucos, vocês precisam soltar o Bolsonaro. Para mim, pareceu foi isso. Ou seja, colocaram a cabeça do Alexandre de Moraes a prêmio. Eu não tinha conseguido jamais poder especular uma coisa dessa logo assim que tiraram a Magnitsky. Mas agora, vendo o Globo, como é que é? Como é que fala lá? Pode falar disso, Vivi? Não, isso aqui não vai dar problema? Como é que é a frase? É isso, pode falar isso? Não dá problema falar disso? Ou pode falar disso, né? É uma coisa assim. Pro pessoal que não lembra, a Globo News foi pega de surpresa, porque um jornalista da Globo News perguntou ao ponto. O ponto é o seguinte: se o Max tiver que falar com a equipe, a gente não tem essa estrutura aqui, né? Nós somos bem mais simples. Mas num jornal com uma estrutura maior, funciona da seguinte maneira: o microfone do Max fica mutado, né? E aí o Max se comunica, né? Tem um ponto aqui no ouvido. Um ponto, o Max vai lá, fala, pessoal, olha, tem problema falar disso aqui agora, dá para chamar o comercial, não sei o quê. Em um programa, coloca na aberta aí. Uau. Presente. Legal. Uau. E aí, em um programa com uma equipe maior, funciona dessa maneira. Você pede ao ponto, né, para puxar alguma coisa, puxar algum assunto. Natal, hein? E aí, aqui, o microfone não sai, né? Por exemplo, você falou em Natal agora, o microfone não sairia, e aí a Globo foi pega de surpresa. Tem problema falar disso, Vivi? Ou seja, há um controle editorial em todos esses jornais. Jornal Estadão, Folha de São Paulo, UOL, Globo News, CNN, até um pouco menos, né? Mas há um controle editorial ali. SPT News, em relação com certeza. ao Moraes, havia um controle. Pô, a apresentadora da CNN nesse Jornal da Manhã é namorada do Galipo. Exato. Não, não, é a Elisa Feck, da CNN, exatamente. Pois é. Ela não é ruim, não, como apresentadora, mas muito sorridente demais. E aí tem um fato ainda interessante, Paulo, que completa tudo que você falou. Qual que é o problema do Lula hoje? O Lula está com problema em relação ao Alcolumbre. E qual que é o problema em relação ao Alcolumbre? Messias. Por quê? Porque o Alcolumbre quer... queria alguém. O Alcolumbre quer Pacheco. Se o Moraes que sai... segurou, lembrando, que segurou o impeachment. Não se só do Alexandre de Moraes, como do Dilma Mendes. Se o Lula perde o Alcolumbre, a situação no ano que vem fica bem complicada. Bem complicada. Você perdeu o presidente do Senado, que até então se mostrava muito mais fiel ao Lula do que o do Hugo Mota, que é um vaselina de primeira linha, né? O Davi Alcolumbre, não, desde o início ele ali, o Lula falava, ele aceitava, o Lula falava, ele aceitava. Esse embate em relação ao Messias foi o primeiro grave entre os dois. Foi, até agora não está resolvido, porque era para ter tido já Sabatina agora em dezembro, não teve. Isso até, de certa forma, beneficiou o Jorge Messias, porque o Alcolumbre fez de propósito. Ele marcou a Sabatina muito em cima da hora, pouco tempo depois, lembra quanto tempo ele segurou o André Mendonça? Ele marcou a Sabatina logo que houve a indicação, para não dar tempo ao Jorge Messias de fazer a sua propaganda enganosa, né? Porque não tem como dizer que ele tem notório saber jurídico e que é uma pessoa de reputação ilibada, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Ele deturpa completamente a Advocacia Geral da União, ele transformou a Advocacia Geral da União num escritório de advocacia particular do Lula, ele processa muita gente por injúria ao Lula, o Lula tem todo o direito de entrar com processo por injúria contra quem ele quiser, mas contratando um advogado com o próprio dinheiro, né? Outra questão, a AGU também se envolveu na extradição do Oswaldo Eustáquio. Qual é o interesse da União? O que significa para o erário, quer dizer, para o dinheiro que é do pagador de impostos, que está ali a cargo da União? Qual é o interesse em extraditar um perseguido político? Então, o Jorge Messias tem esse perfil, não tem uma reputação ilibada, não pode ter alguém que desvirtua completamente o uso da AGU. Aí, notório saber jurídico, vocês me desculpem, mas eu sou daqueles que defendem que um advogado, pura e simplesmente, por ser advogado, não pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Teve um seguidor que perguntou, né, que é o Grok, na minha publicação com relação à nota, né, eu falo assim, as datas não batem. Aí um seguidor colocou lá, mas a data não bate mesmo, não? Aí, a resposta do Grok. O próprio Grok respondendo. Olha isso aqui, para que vocês possam ler comigo. Sim, há uma discrepância relatada.
As reuniões foram citadas em julho, ligadas à venda do Banco Master. A sanção Magnitsky, né, as sanções, começaram dia 30 de setembro. Você considerar 1º de julho? 30 de julho. Se você considerar 1º de julho, né, porque você não sabe quando começaram, mas são 30 dias. 30 dias antes. É. As declarações oficiais dizem que foram sobre efeitos das sanções. Pô, efeito de algo que não tinha começado? Exato. Aí é aquilo, né? O Alexandre de Moraes, ele sempre se mostrou publicamente que a Magnitsky não ia acontecer e que ele não acreditava, né, em nada disso, não tinha nada a ver Magnitsky, ou seja, sempre se mostrou publicamente de que ele não acreditaria que a Magnitsky ia acontecer e que não estava preocupado com isso. Agora, de repente, ele está dizendo que antes mesmo da Magnitsky chegar, ele já estaria se reunindo com o presidente do Banco Central para falar, preocupado com as sanções da Magnitsky, os efeitos. Então a questão agora é o seguinte: ou ele mentiu antes, ou ele está mentindo agora. Ou os dois, né? Houve um encontro, é o que se diz, né, que a Malu tá bancando como informação, houve um encontro pessoal entre os dois e pelo menos 4 ligações, né? A gente teria que ter a quebra do sigilo telefônico do Alexandre de Moraes e do Gabriel Galípolo para ter certeza disso, né? Eu espero sinceramente que consigam abrir um processo de impeachment, ou que façam alguma investigação, ou que convoquem o Gabriel Galípolo para uma audiência pública, né, para uma audiência no Congresso Nacional, para que ele explique essa situação. Porque a história cheira mal, mas cheira muito mal. Muito mal. Assim, o contrato por si só, se não é ilegal, é imoral, absolutamente imoral. Tem ouvido de advogados conhecidos meus que o escritório da dona Vivi é nada. É pequeno, né, não tem prova de grande competência, não esteve à frente de grandes casos, não teve grandes vitórias, né? Então, esse contrato de 129 milhões, a gente sabe muito bem para que é, né? Já teve até citei outro dia aqui, um empresário que foi citado lá pelo Lauro Jardim no Globo, dizendo, não, a gente faz muito isso sim. Né? A gente contrata, sem ter causa específica nenhuma, a gente contrata ali algum escritório de advocacia, cujos donos, né, cujos sócios sejam amigos dos ministros do STF ou sejam parentes dos ministros do STF. Por quê? Porque é melhor tê-los, palavras do empresário, tê-los conosco do que contra nós. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo total e completo. Agora que tá gostoso de ver esse desespero da mídia, essa briga entre esquerda e centrão, tá? Deu, inclusive, bug no sistema. Consegue colocar aí, produção? Fala. Sabedoria de Salomão aí. Quem tá mentindo? E vai ter que... Consegue diminuir um pouquinho? Senão não vai dar para ver. Aí, ó. Quem tá mentindo? Daniela Lima. Reuniões de Moraes e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas o Banco Master foi citado na reunião. Ela falou isso? Estadão. Moraes afirma que reunião com Galípolo tratou da lei Magnitsky e não cita caso Master. Lê a nota. É aquela notinha que a gente colocou aqui, né? E agora? É o que eu falo sempre. Quem tá mentindo? Mentir é um negócio dos mais complicados. É mesmo. Meu irmão, quando você começa a mentir, você tem que inventar uma mentira e outra, e outra, e outra. É um encadeamento de mentiras. A Daniela Lima vai ser expulsa do UOL agora. O mentiroso, uma hora se perde, gente. Uma hora ele se perde. Olha, o cara tem que ser bom demais nas mentiras, cara. Bom, eu entendo que muitos sejam. Mas, assim, o Alexandre de Moraes não é bom nisso. Não, porque nunca foi. Ele fala tudo como se fosse verdade, sem ter nenhuma base, nada. Você olha e vê que aquilo tudo é uma grande mentira. O bom mentiroso é aquele que fala um negócio que você fica, caramba, será? O Alexandre de Moraes não tem como você dizer será. Não tem. Será, ele nunca se preocupou. Não. Ele é aquele menininho mimado, né? Que todo mundo finge que tá acreditando nele. Você tem razão, é isso mesmo. Ele é o é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete o tempo inteiro. É verdade esse bilhete e toca a vida. Com 3 exclamações, né? Como é que era? Ó, é fácil não.